Fala pessoal, eu estou aqui com a prova agora corrigindo e quero compartilhar com vocês essa correção, o resultado que eu vou ver aqui, né, preenchi as minhas informações aqui no olho na vaga para ele já fazer a correção de acordo com o gabarito. E também quero falar um pouco de como que eu estou me sentindo. É engraçado porque eu já sou concursado, já fui aprovado, né? Trabalho na Petrobras, mas ainda assim a gente sente essa emoção que é você corrigir uma prova que você fez, saber como você foi, ver o que você errou. Então é um momento que a gente fica ansioso. Eu fui fazer essa prova com bastante preocupação, até de como eu iria, e principalmente porque eu acompanho muito vocês aqui no canal. Eu falo bastante sobre estratégia, sobre o que fazer na prova, o que não fazer, e eu quis colocar em prática o que eu falo para vocês. O meu intuito não era passar nessa prova, eu queria vivenciar essa emoção, colocar ali na realidade o que eu aplico no canal e até poder vivenciar de novo algumas coisas que eu já tinha me esquecido. Eu tinha me esquecido o quanto é ruim, gente. Tem que fazer isso aqui, olha. Isso é horroroso. Você ter que ficar fazendo questão, fazendo conta em espacinho que sobra ali do lado. Cara, isso dá muita raiva. Eu tenho certeza que se eu tivesse me preparado e feito simulados nessa condição aqui, eu teria ido muito melhor nessa prova, gente. E acredito que vocês também. E isso é parte do que eu sempre falo aqui. Quando você se coloca numa situação ruim antes da sua prova, como por exemplo, lá em 2022, eu fiz a prova em casa de máscara para me acostumar com aquela condição. Então, quando você simula aquela condição em casa, no dia da prova, você tem muito mais facilidade. Já tinha pelo menos 2 anos que eu não ficava 4 horas fazendo uma prova, gente. Então, eu não fiz nenhum simulado e isso com certeza pesou muito na hora da minha prova e eu devo ter errado questões até por conta do cansaço e dessa falta de prática. Outro ponto que eu acho que teria me ajudado muito, que eu não fiz, foi montar um caderno com as fórmulas mais importantes e levar esse caderno comigo, seja para o dia da prova, para eu poder dar uma olhada ali antes, seja na semana da prova, para olhar um pouquinho e me lembrar das principais fórmulas. Assim, eu não olhei no detalhe quais questões eu errei, mas várias questões eu deixei de fazer simplesmente porque eu não lembrava uma fórmula. Inclusive, agora aqui a gente está perto do meio-dia, aqui do dia 26, até para vocês saberem como que está essa atualização agora no Olho na Vaga. Agora nós temos 73 participantes inscritos aqui para o ranking de operação de lastro. Tirei minha hora do almoço só para poder atualizar vocês, para tentar gravar um pouco de como que foi a realidade, mostrar esse sentimento que eu tive corrigindo a prova. Gente, não importa, tá? Não importa, a gente sempre vai se sentir ansioso. Não importa quantas provas a gente tenha feito, não importa as aprovações que a gente tem, a gente sempre se sente ansioso na hora de corrigir, de ver um gabarito. Eu vou agora verificar quais foram as notas aqui, preenchi aqui no olho na vaga, até para não ter que fazer essa correção manualmente uma a uma. Eu coloquei meu gabarito e ele já faz a correção. E segundo a correção dele aqui, eu fiquei com 17 pontos em português, porque errei uma questão, fiquei com 17 pontos em matemática, porque errei uma questão, e na parte específica eu fiquei com 27 pontos. Na parte específica eu não consegui estudar e fui muito no que eu me lembrava, então com certeza em algumas questões que eu tinha ali uma certa convicção no que eu estava marcando, eu acabei errando por não me lembrar muito de alguma fórmula ou de algum conceito. E pessoal, fazendo uma correção, olha só, em português eu fiquei com 17 porque eu marquei 18, deixei uma questão em branco, que eu teria acertado se eu tivesse marcado, mas eu escolhi não marcar, estava em dúvida mesmo, então a minha estratégia foi não marcar, e fiquei com 17, acertei 18, errei uma, total 17. Em matemática eu falei que eu tinha errado uma, mas na verdade aqui em matemática eu acertei 17 e deixei 3 questões em branco, eu não fiz as 3 questões, foram as questões 22, que falava, deixa eu ver qual é, porque como a prova é diferente, né? A 22 começa assim: caso a produção diária da plataforma P71 aumentasse, né, era sobre progressão geométrica, e eu resolvi a questão. Eu vi que o gabarito era errado, mas eu fiquei com uma dúvida ali na interpretação, se já começaria daquele dia específico ou não, e aí acabei não marcando. Na questão 33 e na 34, eu não consegui fazer durante a prova, achei que elas estavam confusas. Eu vi algumas correções dessas questões, eu dei uma olhada com um pouco mais de calma e continuo achando bem confusa as questões 33 e 34. A questão 22 foi mais por uma questão de interpretação, acredito que minha mesmo.
Em português, a questão que eu não fiz foi a questão 16, era uma questão sobre próclise, também não era muito difícil, mas por não me lembrar desse caso específico, eu acabei não marcando. Na parte específica, como eu falei com vocês, eu não estudei, fui com o que eu me lembrava, e olha só, na parte básica eu fiz 34 pontos, e na parte específica 27. Então eu fiquei com 61 pontos no total, mesmo deixando várias questões em branco na parte específica, gente. Eu deixei 21 questões em branco na específica, respondi 39, acertei 33, errei 6. Sendo que se você olhar a minha prova, aqui na parte final, as últimas 20 questões, olha só, eu vou mostrar para vocês. A última página da prova. Não sei se vai dar para ver direitinho. Tá dando para ver. Olha, ela tá praticamente toda em branco. Da questão 84 até a questão 100, eu respondi 6 questões e o restante todo eu deixei em branco, eu não me lembrava, preferi não responder. Então, eu coloquei aqui no Olho na Vaga para ter uma noção de mais ou menos como que iria nessa prova. Se você não cadastrou a sua nota lá no Olho na Vaga, vai lá, cadastre, porque ele consegue te dar uma dimensão muito boa de como que vai ficar o seu resultado diante dos outros concorrentes. E, inclusive, tá para sair um vídeo aqui no canal falando sobre o Olho na Vaga, falando sobre como avaliar a nota de corte a partir dele, mostrando qual que é a nota de corte, né? Possível nota de corte para operação de lastro e também para ênfase 16. Então, aqui no meu caso, o que acontece? Tem 73 participantes cadastrados, a minha nota ficou 61 e nesse momento, agora, eu estou em 7º lugar no ranking geral com esses 73 participantes. O que isso quer dizer? Bom, basicamente nada, mas ele faz algumas estatísticas aqui e nesse momento diz o seguinte: a possível nota de corte seria de 64 pontos nas vagas imediatas, são 9 vagas de ampla concorrência imediatas. Ele está mostrando que a nota de corte vai ser de 64 pontos para a operação de lastro. Isso para as vagas imediatas. Quanto mais gente se cadastra, maior é a clareza dele sobre como vai ser de fato a nota de corte. E ele tem um grau de acurácia bem legal. Eu verifiquei no Olho na Vaga, lá no concurso de 2022, e ele me colocou numa posição bem próxima da que eu fiquei de verdade. Aqui, ele está mostrando que para a segunda etapa, a nota de corte seria 54 pontos. O que significa isso? Que para estar dentro do cadastro, você precisaria de 54 pontos aqui para a operação de lastro. E tem um vídeo mostrando aqui qual é essa nota para operação de lastro e também para ênfase de administração, ênfase 16. O que isso significa? Que a princípio, caso as previsões do Olho na Vaga realmente se confirmem, eu conseguiria com essa nota de 61 pontos ficar dentro do cadastro de reserva, e ele mostra que teoricamente eu ficaria numa posição ali perto da 12ª colocação. É claro que isso pode mudar, ele avalia muito baseado numa curva que ele monta a partir das pessoas que colocaram as notas aqui. Então, quanto mais pessoas se cadastram, mais gente entra nesse ranking e coloca as suas notas, mais realista isso tende a ficar. Um ponto aqui muito importante, eu tenho visto vários comentários criticando algumas cobranças que a Sebrasp fez, né, que os candidatos estão falando que estava fora do edital, e eu acho muito importante que vocês se organizem para montar recursos, principalmente do que estava fora do edital e das questões que estão erradas. Isso sempre vai ter, e a gente precisa de pessoas que façam recursos bem feitos, com base, para a Sebrasp poder anular uma questão que realmente está errada. Aqui eu achei muito estranha as questões 33 e 34, e eu acho que são passíveis de se abrir um recurso contra elas e de serem anuladas, né? A gente nunca tem certeza se uma questão vai ou não ser anulada, mas eu acredito que elas possam ser sim. Da parte específica, como eu não olhei com muita calma, eu também não sei dizer aqui de operação de lastro se tem alguma coisa propícia ou não à anulação. Pessoal, independente da sua nota, isso é muito importante, você saber que essa nota não define o que você é. Um dos medos que eu tive, eu fiquei com medo de tirar uma nota bem abaixo da que eu tirei, mesmo não tendo estudado, porque eu sinto que de alguma forma eu sou um exemplo aqui para vocês, mas eu quis fazer a prova por essa coragem. É difícil a gente ir lá, se colocar, se expor, ainda mais numa prova como a da Sebrasp, em que você precisa ter muita estratégia, em que ela vai fazer de tudo para derrubar os candidatos menos preparados. Se você foi muito bem, parabéns, mas se você não foi tão bem assim, eu quero saber, coloca aqui embaixo como você foi nessa prova, o que você achou, e de toda forma, independente do seu resultado, eu quero te dar parabéns,
é muita coragem. Você pode saber que milhares de pessoas não foram nem fazer essa prova. Então você já saiu na frente dessas pessoas. Esse é um momento de descansar, de poder se recuperar. Às vezes é um baque muito grande. Eu lembro da primeira prova que eu fiz, foi uma prova para o TRE, onde eu fui reprovado por uma questão. Eu não tive nem a minha redação corrigida por conta daquela questão. Então, isso dói muito na gente, abala muito, mas a gente precisa continuar até chegar na nossa aprovação. Nós estamos no momento de ouro dos concursos da Petrobras, provavelmente teremos um concurso de nível superior esse ano, outro concurso da Transpetro de nível técnico e superior, então você precisa conseguir continuar estudando justamente para montar uma base bem forte e sair na frente dos seus concorrentes. E não se esquece de ir lá no Olho na Vaga e cadastrar sua pontuação. Para você que ficou aqui até o final, coloca aqui nos comentários #NãoVouParar, para que eu saiba que você é uma das pessoas que vai continuar com a gente até a sua aprovação. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, porque eu me coloquei na situação de prova de novo para compartilhar essa experiência com vocês e para poder criar os melhores conteúdos, os melhores vídeos e as melhores dicas e orientações para que você também possa ser aprovado na Petrobras e viver a transformação que só essa empresa, que só a Petrobras pode proporcionar na sua vida.